Olá, hoje dia 21 de dezembro, graça e paz. Vou destacar aqui alguns motivos de oração para você já ir orando agora. Então, pega aí algum papel para ir anotando ou vai pausando o vídeo para você saber quais motivos que é importante que a gente dê atenção no dia de hoje. Começando aqui com uma lembrança de algo que nós vimos no domingo passado, temos feito isso diversas vezes para que as nossas orações sejam também em torno da palavra de Deus. Então nós vimos de manhã, até por causa da ênfase em missões, o papel missionário de Paulo lá em Atenas. E nessa passagem que vale a pena que você releia, Atos 17, 16 a 21, a gente viu como Paulo ficou revoltado com a idolatria dominante na cidade. E uma lição para nós é que nós não devemos nos acostumar com a zombaria contra Jesus Cristo. Não estou dizendo que lá era questão de zombar em si, como a gente imagina hoje, mas qualquer desprezo para com o Senhor deve ser evitado e deve nos causar tristeza e mesmo indignação. Além disso, aprenda a conversar com pessoas diferentes. O texto diz lá que Paulo conversava com judeus que estavam na sinagoga, mas também com gentios piedosos, com os filósofos estoicos e epicureus. A gente tem que ter essa facilidade de falar de Jesus, inclusive, para pessoas que são diferentes de nós, das nossas preferências e daquilo que a gente até tem mais facilidade, talvez, de conversar. E aprenda mais com Jesus, fale mais de Jesus. Ele estava pronto para anunciar Jesus. As pessoas estavam, algumas curiosas, outras talvez achando que ele fosse só um tagarelo, e para que a gente esteja mais pronto para situações que podem aparecer e que a gente pode falar de Jesus, a gente tem que estudar a palavra de Deus, tem que se preparar, mas isso é consequência de uma vida de intimidade cada vez maior com Jesus. Você pode pedir a Deus para que isso aconteça na sua vida e na minha também, da nossa igreja também. Destacar aqui uma das nossas próximas programações especiais, lembrando que eu tenho feito isso assim de forma muito rápida, mas que você não ore só pelas programações da igreja, que você ore pela igreja em si. E até, então, falar um pouquinho antes do próximo domingo, que a gente vai ter a programação pela manhã a partir das 9 horas e indo até por volta de 11 horas da manhã. Né? E o culto às 18 horas. No dia 31, a gente tem a programação também a partir das 9 horas. Não temos o culto às 18 para termos esse culto especial às 10 horas da noite, inclusive com celebração da Santa Ceia. Ore por esse momento que o ano vai estar acabando e a gente vai poder estar junto, celebrando o nosso Deus. E se você puder estar conosco, esteja. Se puder trazer amigos e parentes, vai ser um tempo tão especial para que a gente também compartilhe o amor de Jesus Cristo. Continuamos aqui nesse destaque de orarmos por pessoas desaparecidas. Hoje, lembrando aqui do Jefferson, ele desapareceu dia 15, então é relativamente recente ainda, mas imagine o desespero da família e dependendo da situação na qual ele se encontra dele também. Então peça por ele, pela Helenice, pelo José, pela família e também pelo trabalho dessa secretaria que tem procurado pessoas que estão desaparecidas. Aqui eu já não estou destacando um governante específico, como muitas vezes a gente tem feito, mas a ideia principal é orar pela nossa nação. E aqui é uma notícia da Prefeitura de São Paulo, mas que vale para o Brasil inteiro e mesmo para outros lugares também. Essa fase de Natal, de Ano Novo, a gente sabe que tem muitos problemas com segurança nas ruas e nas estradas. Então vamos clamar a Deus por isso, vamos clamar a Deus pelos órgãos competentes para minimizar qualquer problema e a gente pedir que realmente haja bastante segurança nas estradas, na cidade e a gente possa se alegrar e agradecer a Deus por isso também. Hoje estou aqui destacando os dois logotipos das nossas agências missionárias, a Junta de Missões Nacionais e a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para lembrar que você deve continuar orando por missões, deve continuar apoiando missões. Qualquer notícia que você recebe sobre os missionários, dê atenção, ore, faça contato, faça ofertas e valorize inclusive os momentos que a gente tem feito tanto nas quintas-feiras como em outros domingos, em alguns domingos também, de orarmos pelas famílias missionárias. Isso é algo muito precioso para nós, privilégio para a gente. Ore pelos nossos missionários. Aqui é a bandeira do Cazaquistão, né, esse sol bonito, né, e é o número 48 na classificação de países com perseguição religiosa. E algumas informações sobre essa nação. Desde 2011, a liberdade religiosa tem sido restrita no Cazaquistão. O controle e a vigilância do governo continuam aumentando.
A Igreja Ortodoxa Russa tem certa independência do Estado, pois não é considerada uma ameaça para o contexto muçulmano do país. No entanto, cristãos de origem muçulmana são perseguidos tanto pelo Estado quanto pelas próprias comunidades. Quando alguém se torna cristão, fica sob o risco de ser trancado em casa pelos familiares. Fazem isso para evitar o contato com outros cristãos. E além disso, essa pessoa pode enfrentar abusos físicos, verbais, exclusão da família e da comunidade. São algumas das formas que os cristãos sofrem perseguição lá. As autoridades invadem cultos, impõem multas, detêm e aprisionam cristãos, principalmente os líderes. É difícil para os cristãos conseguirem sobreviver, especialmente nas áreas rurais. Ali, as autoridades exigem suborno dos estabelecimentos de cristãos. Alguns negociantes escondem a fé para evitar esse risco. Recém-convertidos e líderes perdem o emprego com frequência por causa da fé em Jesus. É uma situação bastante dramática. Pensa assim, 48, né, não é tão perseguido quanto os primeiros, mas são situações muito ruins. A gente deve pedir a Deus por esse país. Quinta-feira passada, nós não tivemos a nossa reunião de oração presencial, então nós não oramos por aqueles países. Faremos isso hoje, se Deus assim permitir. Como é que a gente vai fazer com relação ao Cazaquistão? Vamos orar no próximo domingo, na parte da manhã. Então, se você pode estar com a gente na reunião de oração, esteja. Se você não pode, ore por esse país agora mesmo e também no domingo, quando nós estivermos juntos pela manhã. Eu vou encerrar aqui nosso boletim de oração. Deus abençoe você. Se puder, então esteja com a gente mais à noite, às 8 horas, para o nosso tempo juntos de oração. Vamos orar por esses e por outros motivos, inclusive pelos seus. Deus abençoe.